queria te convidar a abrir a sua Bíblia agora lá no texto de Provérbios, no versículo 3, no capítulo 3, versículo 9. Diz assim, Provérbios 3, 9. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Sabe, queridos, o Senhor ele tem um lugar de honra e de primazia nas nossas vidas. E quando nós honramos ao Senhor, nós precisamos fazer aquilo que está aqui no versículo. Honrá-lo com os nossos bens e com as primícias de toda a nossa renda. Às vezes a gente está aqui na igreja e durante o louvor, a gente levanta as nossas mãos e a gente diz, Senhor, depende de você. Mas às vezes nós falamos isso só da boca para fora. E aí chega um momento como esse que nós temos que dar uma atitude de fé, de semear, de dizimar e de ofertar, e a gente meio que recua. Então não deixa de cumprir o princípio da palavra que diz, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Algumas pessoas também, elas pensam assim, será que eu devo honrar o Senhor, dar o meu dízimo com o líquido ou é do bruto? Tem pessoas que também, às vezes, elas têm um trabalho fixo e aí elas estão precisando de uma renda extra, elas começam a trabalhar em outra coisa e elas querem dar o dízimo só daquele trabalho fixo que elas têm. Mas a Bíblia fala de toda a tua renda. Então, já ficou bem claro para você. Se você tem duas fontes de renda, 3, 7, 10, se você vai dar do líquido ou do bruto, é o que a Bíblia fala. É de toda a tua renda. Quanto é toda a tua renda? Com certeza você sabe esse valor, então confia nesse princípio para você fazer do jeito que está na palavra. Tem pessoas também que elas pensam assim, eu vou fazer uma boa ação. E aí elas pegam aquele dinheiro, que seria o dinheiro destinado ao dízimo, e elas compram várias cestas básicas e dão para alguém que está com alguma necessidade. Ou então elas doam o dízimo dela para uma instituição de caridade. Mas sabe, não é isso que a Bíblia nos instrui. E nós precisamos ser fiéis ao que a palavra diz. Então, o dízimo você vai dar na sua igreja. Se você quiser ofertar com cestas básicas, abençoando pessoas, instituições de caridade, tá tudo bem, você deve fazer isso mesmo, porque a Bíblia nos instrui a fazermos o bem. Mas não decide negociar com o Senhor e roubar dele o dízimo que é dele. Amém? Então confia na palavra, seja fiel à palavra, porque Deus ele está procurando pessoas que estão sendo fiéis à palavra, porque a Bíblia fala que ele está velando para cumprir a palavra dele. Então se você está aqui e você é fiel no dar, Deus está procurando. Quem é o meu filho que está dando? Quem é o filho que está cumprindo e que está sendo fiel àquilo que eu tenho estabelecido como princípio para prosperar? E aí vai acontecer justamente o que está no versículo 10. Se encherão fartamente os teus celeiros, transbordarão de vinho os teus lagares. Então o Senhor fica procurando. Deixa eu ver aqui quem é o filho que está dando, quem é o filho que está dizimando. E eu vou fazer acontecer justamente isso aqui. Você quer ser alcançado pela palavra de Deus? Então nós precisamos não só ouvir, não só falar, não só ter gestos de adoração, mas de fato adorarmos a Deus em espírito e em verdade, dando, contribuindo, ofertando e dizimando. Com essa consciência, eu queria que você separasse o seu dízimo e a sua oferta. Você pode fazer isso em espécie com o envelope que está aí na sua frente. Aqui atrás no telão também tem o Pix. Lá atrás nós temos as nossas tesoureiras. Você pode fazer isso por meio de cartão de crédito, débito. E você que está em casa acompanhando o nosso culto de forma online também pode participar desse momento por meio do QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Aproveita para você contribuir também. Amém? Então separa o teu dízimo, a tua oferta. Eu sei que o Espírito Santo colocou um valor no seu coração e esse é o momento de você, de fato, deixar claro para todas as pessoas, para o reino espiritual, que você não depende do seu dinheiro, mas você confia no Senhor e o Senhor é a fonte da tua provisão, do teu sustento, da tua prosperidade, do teu aumento, da tua fartura, do teu transbordar. Amém? Pega o teu envelope, se você fez isso por meio de Pix, levanta o teu celular, nós vamos orar.
Pai, muito obrigada por essas ofertas, por esses dízimos. Nós declaramos que confiamos em você, Senhor. Nós não dependemos do dinheiro e nós damos a você com alegria. Não por necessidade, nem por constrangimento, mas porque te amamos, confiamos em você, semeamos e cumprimos os seus princípios. Obrigada por essas ofertas transbordando na vida de cada um que está aqui, em nome de Jesus. Chuva regando minha semente, é o sobrenatural de Deus chegando de repente. Eu vejo a chuva regando minha semente, é o sobrenatural de Deus chegando de repente. Eu vou semear, eu vou semear. Eu vou semear, eu vou semear, eu vou semear, eu vou semear. Eu vejo a chuva regando minha semente, é o sobrenatural de Deus chegando de repente. Aleluia, te adoramos, Senhor. Tu és o primeiro nas nossas vidas. Aleluia. Sim, Senhor, você é o único digno da nossa adoração. Oh, só deseja te adorar sempre. Oh, aleluia. O Senhor é digno do nosso louvor, da nossa adoração. O Senhor é digno da nossa entrega, da nossa devoção. A Ele nós devemos dar, porque Ele é digno. Nós temos esse tempo que Ele mesmo preparou para nós. Ele reservou essa tarde. Nós não estamos aqui por acaso. Nós não viemos porque nós não tínhamos o que fazer, ou nós não viemos porque nós estamos tão acostumados a estar domingo à tarde. Não, nós viemos porque o Senhor reservou esse tempo para nós. E depois que nós chegamos aqui, a gente precisa entender, Ele é digno da minha entrega. Eu não vou estar aqui de qualquer forma, eu não vou estar aqui de qualquer maneira, porque o Senhor é digno da minha entrega. E eu preciso dizer isso a Ele. Quando eu digo palavras ao Senhor, eu entrego a minha adoração a Ele. Louvor são elogios que nós entregamos ao Senhor. Ele é digno da nossa adoração, da nossa entrega, do nosso esforço em estar aqui. Aleluia. Converse com Ele, é o seu Pai. Aleluia, Pai, muito obrigado. Obrigado por esse tempo maravilhoso que o Senhor proporcionou a nós. Obrigado pela tua unção disponível nesse lugar. Obrigado, Pai, porque nós nunca mais fomos os mesmos desde o dia que nós te encontramos. A nossa vida foi transformada para sempre. Nós estamos aqui, Pai, para te entregar o nosso culto, e esse será o nosso melhor culto. Em nome de Jesus. Eu declaro que essa tarde, para muitos aqui, será um divisor de águas. Uma tarde que pode dividir as nossas vidas em uma área da nossa vida, em um nível que nós precisamos ser alcançados pela palavra. Obrigado, Pai, pela tua unção que nos habilita a fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Eu declaro em nome de Jesus, mentes e corações cativas à tua palavra, corações sedentos, corações prontos, corações abertos para receber, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. O Senhor é bom, graças a Deus. O Senhor é digno da nossa adoração. Pode sentar, dar um sorriso aí pro seu irmão, fala com ele, gente, obrigado. Aleluia.
Graças a Deus, o Senhor é bom. O Senhor é digno, irmãos, da nossa entrega. E a gente precisa fazer isso com toda clareza. E dia após dia nós precisamos melhorar nisso. Amém? Graças a Deus, o Senhor é maravilhoso. Eu queria que antes de iniciarmos, agradecer. Ontem eu fiz mais um ano de vida, 38 anos aí, estou novinho, né? Nem parece. Tem uns que confundem e pensam que eu tenho 28. Eu queria agradecer as mensagens, o carinho de vocês, o amor, a consideração que vocês têm por mim. Muito obrigado. Cada mensagem. E eu fiquei muito feliz, tá bom? Muito obrigado mesmo. O presente que eu tenho para vocês é saber se vocês querem que eu ministre hoje à tarde em português ou em inglês. Vocês estão sorrindo aí por quê? Tem português e tem inglês, não é isso? Vocês podem escolher. Glória a Deus. Eu tive por aqui outro dia, ministrando sobre submissão e autoridade. Nós falamos algumas coisas, trouxemos alguns conceitos a respeito do reino de Deus, o reino que hoje nós fazemos parte. Eu queria, de fato, hoje ministrar sobre honra, é sobre isso que nós vamos falar, mas eu queria trazer um pouco, uma introdução a respeito mesmo desse reino que nós fazemos parte. Eu queria que vocês colocassem para mim aqui no telão, Colossenses capítulo 1, versículo 13. Eu queria começar por aqui. Nós vamos trazer aqui alguns entendimentos até que a gente chegue em honra. Amém? Glória a Deus. A palavra diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Em outras versões fala para o reino do Filho do seu amor, né? Ou do seu Filho amado. Em outras versões dizem assim. Mas o que eu quero destacar aqui para nós iniciarmos? Eu quero que a gente perceba, o libertou e o transportou. Nós precisamos entender isso. Sabe, irmãos, eu ontem estava meditando, inclusive um pouco sobre isso, e eu estava lembrando. Por exemplo, em relação ao meu novo nascimento, que aconteceu quando eu tinha 9 anos de idade. Então, está fazendo agora, esse ano, 29 anos. Sabe que a gente precisa entender essas pequenas partes daquilo que a palavra diz, para que a gente não viva fora dos conceitos da palavra. Porque existem muitas pessoas, e ao longo desse tempo é algo que eu queria também destacar aqui. Ao longo desse tempo eu pude perceber que nós nunca mais fomos os mesmos. A minha casa nunca mais foi a mesma depois que eu recebi Jesus. Depois que nós recebemos Jesus, não fomos mais os mesmos. Desde os meus 9 anos de idade. E se nós dessemos o microfone a cada um de vocês, eu sei que você tem um testemunho igual ao meu para contar. Você nasceu de novo, não importa quanto tempo isso aconteceu. Pode ter sido há 5 anos, ou há 1 ano, ou há 1 mês, você já pode testemunhar. Eu não sou mais o mesmo. Não é assim? Então eu também posso dizer isso. Desde aquela data nós nunca mais fomos os mesmos. Mas o fato é que nesse mesmo percurso de 29 anos, eu fiquei pensando ontem, meditando em algumas coisas, e eu disse quantas áreas da minha vida também ficaram completamente adormecidas, paralisadas. Pastor, mas nós nascemos de novo. Como pode alguma área ficar fechada, parada, sem funcionar? É possível. Eu falo com propriedade sobre isso. Mas eu preciso entender algo. Depois nós vamos voltar para o libertou e transportou. Eu preciso entender uma coisa. Deus é um ser altamente educado. A Bíblia fala sobre isso, ele diz, olha, eis que tua porta bato. Aquele que abrir, eu vou entrar, eu vou cear com ele vai cear comigo. E sabe que isso começa no novo nascimento. Mas a gente precisa aceitar que existem diversas áreas das nossas vidas. São muitos aspectos que nós precisamos abrir a porta para a palavra. Agora, depois que nós abrirmos essas portas, aí nós vamos poder dizer, nessa área eu nunca mais fui o mesmo. Porque eu dei o acesso à palavra. Lembra Zaqueu? Zaqueu dá acesso a Jesus. Jesus entra, Jesus nem disse nada. Ele disse, Senhor, a quem eu roubei vou devolver 4 vezes mais, não vou mais viver assim, mas antes ele deu o acesso. E assim é conosco. E sabe que depois que eu encontrei a palavra da fé, que eu fui aprendendo, entendendo o que a palavra diz, muitas áreas da minha vida foram se movendo. Porque eu decidi abrir o acesso para o Senhor.
Entenda, o Senhor não vai arrombar as portas. Isso quem faz é o diabo. Eu e você precisamos estar aqui, mas eu preciso estar com o meu coração pronto para receber, com o meu coração aberto. Muitas pessoas, eu vou falar sobre isso agora, quando eu falar sobre liberdade, sobre esse fato de nós termos sido transportados, muitas pessoas compreendem um pouco errado alguns conceitos da palavra, e eles acham, inclusive, e pregam muito sobre o se humilhar. E sabe que o fato, e aquilo que a palavra diz sobre o se humilhar, é eu exercer humildade. E o que é exercer humildade? É eu pegar os meus conceitos, os conceitos que estão aí guardados, e que estão tão firmes, e eu me render diante da palavra. Eu me dobrar diante da palavra e dizer, Senhor, eu nem sei se esse conceito está conforme a Tua palavra. Então eu me rendo à Tua palavra para eu fazer e eu viver o que a Tua palavra diz. Isso é humildade. Isso é se humilhar diante da palavra. É se sujeitar a essas verdades. E o fato é que nós vamos precisar mesmo colocar força para isso. E o que esse texto está dizendo, e eu preciso entender, é que ele diz, olha, essa é uma condição do nascido de novo. Ele diz, olha, Ele nos libertou e Ele nos transportou. Por que eu tenho que entender isso? Porque quando eu não entendo, eu fico vivendo uma vida pendenga, sofrimentos. E aí eu fico imaginando ou transferindo tudo para o céu. E eu vi isso muito de perto, muitas vezes. Pessoas dizendo, olha, a situação está tão difícil. Eu já quero que Jesus volte. Eu já quero que o arrebatamento aconteça. Ou então assim, faz uma oração do tipo, Senhor, me prepara e me leva. Por quê? Porque ele não entendeu que ele foi liberto e foi transportado. Então ele associa as coisas boas do Senhor só para um outro tempo, nunca para agora. Mas a Bíblia, quando vai falar sobre a nossa vida aqui, o Senhor já quer que a gente viva dias de céus agora. Eu não preciso ir para lá hoje para eu viver o que tem lá hoje. Inclusive a Bíblia diz que nós já estamos lá, sentados com Cristo. Eu acredito que nós vamos chegar lá e a gente vai achar, que lugar, eu conheço esse lugar. Aí o Senhor vai dizer para a gente, não, mas você já estava aqui. Porque a Bíblia diz que nós já estamos lá. E a nossa mente fica querendo embaralhar. Como é que eu já estou lá? No Espírito. Do mesmo modo que Jesus pode estar aqui, mas a Bíblia diz que Ele está lá sentado. Mas a Bíblia diz que quando se reúne 2 ou 3, Ele está aqui. É porque a gente fica tentando entender tudo com a nossa mente. Mas o texto está dizendo, Ele nos libertou e nos transportou. Então, tudo que eu preciso, no meio da dificuldade, do caos, eu preciso entender, eu posso trazer coisas do reino de Deus para a minha vida. E eu não vou viver atolado nas dificuldades, nos problemas, mas eu vou viver uma vida que já está disponível para mim em Cristo Jesus. Já está disponível. E o que eu preciso entender sobre isso? A cultura de um reino. Porque eu não posso aprender apenas partes da palavra. Nós ensinamos sobre fé. A Bíblia ensina sobre fé. Sabe que a gente pode trazer coisas do reino do Espírito para cá. Não é assim? Nós podemos chamar a existência, porque o próprio Deus faz isso. Deus chama a existência coisas que não são, Ele pode trazer, Ele traz a manifestação. A fé faz isso. O exercício da fé produz a manifestação de coisas que você não está vendo. Nós já aprendemos que, por exemplo, para crer para uma cadeira como essa, nós não precisamos. Porque a cadeira está aí, eu estou vendo. Não é assim que a gente aprende? A gente precisa crer para aquilo que nós não estamos vendo. Diante de uma dificuldade, diante de um problema, eu posso chamar a existência. Isso é uma parte do ensino da palavra. Mas sabe que existe uma coisa que é muito real no reino. É uma cultura de honra. E quando eu aprendo sobre fé, quando eu aprendo a chamar a existência, mas eu não aprendo sobre honra, as coisas não serão manifestas. Porque eu ando, ou eu quero aprender, eu quero pegar aquilo que me agrada. É por isso que nós precisamos sondar o nosso coração. E nós precisamos, de fato, desejar viver tudo que a palavra tem. Eu preciso dizer para mim mesmo, eu preciso viver tudo que a palavra tem, eu não posso pegar por partes. É verdade que a gente não consegue pegar tudo de uma única vez. Nós nem conseguimos pregar tudo que a Bíblia tem em uma única tarde. Mas à medida que a gente vai pegando, a gente precisa ir vivendo.
a gente precisa ir fazendo aquilo que o apóstolo Tiago diz, eu preciso ir entrando no exercício da fé. Porque se eu aprendo algo, mas se eu negligencio, se eu jogo de lado, se eu esqueço, não, isso eu não quero para mim. Isso não é viver a palavra. E isso não é o que Deus quer, não é o que Deus tem. E isso não faz parte da cultura do reino de Deus. Existe uma cultura de submissão, existem autoridades que foram, a Bíblia fala sobre isso lá em Romanos, que as autoridades foram instituídas pelo Senhor. E eu sei que muitos de vocês já sabem que quando a palavra fala sobre isso lá em Romanos, a Bíblia está falando sobre cargos, sobre posições. E talvez a gente também tenha tempo para falar um pouco sobre isso mais tarde. Mas eu quero que você pegue isso. Nós somos libertos. E nós somos transportados dessa condição. Sabe, Deus nunca foi pego de surpresa. Deus nunca foi pego de surpresa. Quando essa condição aconteceu, e a gente pode comparar muito com a situação que nós vemos no próprio Brasil, para a gente entender essa condição de nós termos sido, de tudo que aconteceu conosco espiritualmente. Sabe, o Brasil, ele um dia foi colônia de Portugal. Não é assim? A gente aprendeu isso lá na 3ª, 4ª série. O irmão Wilson não está aqui, né, para dar aula. Mas sabe que uma forma, e o Brasil não deixou de ser colônia para se tornar uma nação, não foi só por uma questão de tamanho, não foi só uma questão territorial. Mas um dia o Brasil proclamou a sua independência do reino. Não foi assim? E como eu disse, não foi só por uma questão de tamanho, mas essa era uma maneira de se desconectar com o reino. A maneira de se desconectar, porque nós não queríamos continuar sendo ligados a Portugal, nós não queríamos ser uma continuação do reino português, nós precisávamos nos desconectar, e a forma de fazer isso foi nos tornando um império. A forma de declararmos a insubmissão foi se tornando um império. E isso é exatamente o que aconteceu com Adão lá no Éden. É verdade que quanto ao Brasil, nós não temos nenhuma saudade. Nós éramos explorados, assim como hoje países africanos que eram colônias da Inglaterra ou da França, não têm saudade. Não tem desejo de se voltar àquela condição de dependência. Não é isso? Mas sabe que quando Adão decide, primeiro dentro, por causa da incredulidade, assim como Eva, e depois fora, sendo desobediente, ali ele rompe com o reino. E ele se torna agora um ser independente. E ele está em uma condição de império. Viu como a gente leu antes? Ele diz, olha, ele nos libertou. Isso é depois. Mas lá em Adão, a gente primeiro entrou no império. A gente foi para uma condição, a gente rompe com o reino, e dentro desse contexto espiritual, o homem tem saudade sim. Porque nós fomos feitos para estarmos conectados com o reino de Deus. Nós não fomos feitos para estar independente. Nós não fomos feitos para estar numa condição de império. Nós fomos feitos para estar conectados com o reino de Deus. Mas sabe que o Senhor não foi pego de surpresa. Nós falamos muito isso em 2020 por causa da pandemia. O Senhor cuidou de nós, nós chegamos aqui, naquela mesma condição de Adão, o Senhor já conhecia. A Bíblia diz, inclusive, que antes da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus já havia sido imolado. Já estava pronto, o Senhor já conhecia todas as coisas. O plano de Deus nunca mudou, está dentro do controle dele. O plano dele vai se cumprir, é infalível. Os planos do Senhor são infalíveis. E sabe que Jesus, a Bíblia diz que ele desceu. Veja, Jesus dentro do ambiente sódico, do império, um ambiente de caos. E aí quando ele chega aqui, aí ele, lá em Mateus capítulo 6, ele diz, venha o teu reino, aquele que nós estávamos desconectados. Ele diz, seja feita aqui na terra, a tua vontade seja feita aqui, como é aí, no reino. Quer dizer, ele estava dentro de uma condição do império, do caos, da morte. Quando Adão erra lá, é como se ele gritasse independência ou morte. Aí veio morte, enfermidade e miséria. É a nossa condição no império. Mas ele diz, olha, ele nos libertou e nos transportou
dentro de um plano divino que Jesus veio aqui. E Ele estabelece essa condição onde nós podemos nos conectar com o Senhor, com o seu reino novamente. E é o que eu disse antes. Nessa condição, o homem sempre teve muita saudade. Sabe quando nós vemos alguém embriagado na rua, caindo, drogado, aquilo é muita representação da saudade que existe dentro dele. Da saudade do reino de Deus. Porque as pessoas estão vivendo lá fora, se embriagando, se drogando, se prostituindo. Na realidade, elas estão tentando saciar um vazio que não tem fim. Eu sei que você já ouviu até essa frase por aí, que todo homem tem um vazio que é do tamanho de Deus, que não consegue ser preenchido por essas coisas. É por isso que o homem vai, ele roda o mundo e ele tenta, através do dinheiro, suprir essas necessidades ou essa saudade que ele nem sabe o que é. O apóstolo Paulo, a gente vê essa condição lá em Atos capítulo 17, o apóstolo Paulo vai ministrar aos atenienses e ele consegue ver vários altares que eles tinham. O que é aquela idolatria? É a saudade do reino. Mas tinha um altar que dizia assim, ao Deus desconhecido. E o apóstolo Paulo diz para ele, é sobre esse aqui que eu quero ministrar para vocês. E ele começa a falar sobre o Senhor. Ele começa a falar sobre aquilo que Cristo fez, ele fala sobre a ressurreição, ele fala sobre a volta, sobre o arrebatamento. E sabe, a gente precisa ter esse olhar. Porque lá no começo, quando o apóstolo Paulo começa a falar aos atenienses, ele diz assim, olha, eu vejo que vós sois religiosos. Porque eles estavam se apegando a tanta coisa para tentar suprir aquela necessidade. E sabe, irmãos, a gente não pode ser religioso. A gente precisa mesmo olhar essas pessoas lá fora e saber. O apóstolo Paulo diz isso lá. Ele disse, olha, esse Deus que eu estou pregando para você, ele não está distante. Na realidade, ele deseja ser encontrado por vós. Ele deseja, ele deu um filho para que você se reconecte com o reino. Para que você não viva de maneira independente, não, insubmissa. Então isso precisa estar muito claro para nós. Olhou para alguém embriagado, drogado, um idólatra, alguém que vive na prática do pecado, entenda. Essa é uma condição estabelecida no império das trevas. E essas pessoas precisam ser resgatadas por nós, e nós precisamos entender que nós somos agora, a própria Bíblia vai nos falar sobre isso, em diversas passagens, nós somos um representante desse reino. E agora eu preciso saber, o que eu tenho ministrado? O que eu falo às pessoas acrescenta, porque eu falei que nós não tínhamos saudade. No que diz respeito a um reino natural de Portugal. Nós não temos saudade. Por quê? Porque era um reino de exploração. Nós éramos explorados. Os índios eram ensinados errado, inclusive ensinados sobre humildade que eu falei aqui. A humildade o que era? Olha, o Senhor te quer humilde. E aí pegava as coisas e as riquezas dele, levava para lá, e ele ficava sem nada porque esse era um desejo de Deus. Era uma exploração em todos os aspectos. Mas veja a colonização dos Estados Unidos. Uma colonização onde era investido. É o que se chama de colonização de ocupação. Tira do bolso e coloca lá. Investe. Por isso, também, o resultado de prosperidade tão grande de uma nação. A gente precisa olhar o começo da colonização. Então, a gente precisa entender que é essa colonização que o Senhor quer fazer conosco. E que a gente nunca deveria ter perdido, de fato. Mas, como eu disse, o projeto de Deus não falhou, continua de pé. Então, eu agora preciso entender, eu sou representante desse reino. E como representante do reino de Deus, o que eu tenho falado? O que eu tenho ministrado? Eu tenho dito às pessoas, você é um pecador miserável? Isso é exploração. Eu entendo sobre os princípios do reino e exercito e exerço e faço funcionar na minha vida? Ou eu jogo fora? Se eu jogo fora aquilo que foi estabelecido pelo Senhor, eu estou vivendo uma vida de exploração, me sabotando. Isso não é o projeto de Deus. O projeto de Deus é que a gente enriqueça.
Por isso, os seus princípios foram estabelecidos. E o reino de Deus existem vários princípios que nós vemos ao longo da palavra. Mas esses princípios não são para beneficiar o Senhor, mas são para nos beneficiar. Eu preciso entender isso, aceitar isso no meu coração. Quando a Bíblia fala, por exemplo, sobre dízimos e ofertas, isso é para nos alcançar. Existem formas de nós honrarmos ao Senhor. A Isadora ministrou agora há pouco, Provérbios capítulo 3. Ele diz, honra ao Senhor com seus bens. Nós vamos falar sobre honra. Essa honra que é entregue ao Senhor é porque o Senhor está carente? É porque o Senhor necessita que eu entregue algo a Ele para Ele ficar feliz? Não. Ele não tem carência de absolutamente nada. O fato é que os princípios, irmãos, eles foram estabelecidos para que eu e você fôssemos enriquecidos pelo Senhor. Esse é o projeto dele. Amém? Eu queria que você abrisse lá em Malaquias, é um texto maravilhoso que fala sobre honra. E é o próprio Deus falando sobre isso. Eu queria que você prestasse muita atenção. Malaquias capítulo 1, nós vamos ler o versículo 6 em diante. Aleluia. Você está aprendendo alguma coisa? Aleluia, o Senhor é bom. Malaquias capítulo 1, versículo 6. A Bíblia diz assim: o filho honra o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vós dizeis, em que nós temos te desprezado? Veja, irmãos, veja como é interessante. A gente vai falar um pouco sobre esse princípio de honra que foi estabelecido pelo Senhor. A gente vai falar um pouco sobre as autoridades que foi estabelecida por Ele. Mas sabe uma coisa que nós precisamos compreender? O diabo é alguém que funciona ao contrário de tudo que Deus criou para ele ser. O diabo funciona ao contrário de tudo que Deus criou para ele ser. O Senhor criou o diabo, no fato ele criou Lúcifer, né? Ou Luzbel. Na realidade, Lúcifer, essa palavra nem tem na palavra, mas não vamos entrar sobre isso. Mas o Senhor criou ele, um ser bonito para adorar o Senhor. A Bíblia diz que quando ele caminhava, música saía do seu corpo. Veja o que Deus cria para ser, é perfeito. Mas ele hoje vive uma condição toda ao contrário. E eu preciso saber sobre isso. Porque à medida que eu vou aprendendo sobre os princípios da palavra, e o próprio Deus está falando aqui sobre honra, e à medida que eu vou aprendendo sobre isso, existe uma influência para roubar os conceitos da palavra. O fato é que isso não acontece desde hoje. Nós vemos Adão, nós vemos Eva, dentro de uma condição perfeita, em um lugar perfeito, seres perfeitos, mas que se permitiram ser influenciados pelo diabo. Em uma condição perfeita, mas eles foram influenciados. Então eu preciso entender, o diabo funciona ao contrário. Então tudo que é um princípio estabelecido na palavra, ele vai me influenciar a fazer exatamente o contrário. Diabo significa isso, ao avesso. De trás para frente, inimigo, adversário. Então tudo que vem contra a palavra, isso é uma influência do diabo. Então o Senhor vai falar aqui sobre honra, e eu preciso entender honra. Não para eu ter esse conceito na minha mente, mas para eu viver debaixo de uma influência do Senhor, da sua palavra, e não debaixo de uma influência contrária. E aí, quando a gente segue, o Senhor está dizendo, o Senhor está falando sobre honra, o contexto disso aqui, nós vamos ver que vai chegar em oferta. Mas é interessante nós entendermos que o objetivo de Deus nunca é as coisas naturais, nunca são as coisas naturais, nunca é o dinheiro, por exemplo. Mas o que Ele está cobrando aqui nesse texto, Deus está cobrando a honra. Ele fala sobre uma relação que nós temos com Ele, dizendo assim, olha, se eu sou o Pai e sou o Senhor, então essa é a relação que nós temos com Ele. Nós somos filhos de Deus. Mas Ele também é o nosso Senhor. E como filhos, nós devemos algumas coisas. E quando nós temos um Senhor, nós devemos algumas coisas. Diga, isso é princípio de Deus. E aí ele diz, então se eu sou o Pai e eu sou o Senhor, onde está a minha honra e o meu temor?
Veja que interessante. Ele está batendo na honra, porque é um princípio que foi estabelecido por ele. E é interessante também porque as pessoas com quem ele está falando dizem assim, e como nós temos desprezado o teu nome? Porque sabe, irmãos, muitas vezes a gente pode entender muito bem esse conceito de honra, entendendo muitas vezes um ambiente que vive em desonra. Você pode parar para pensar. Imagine uma casa em que os filhos não respeitam o seu pai, os seus pais. Você já viu como funciona uma casa assim? É um completo caos. Você já viu como funciona uma escola em que os alunos não respeitam os professores? É só você imaginar, aquele é um ambiente de desonra. Essa semana eu vi um vídeo terrível, eu não sei se no Rio de Janeiro, um aluno confrontando o professor, puxando a mesa, inclusive derrubou a mesa. Esse vídeo viralizou aí, talvez você tenha visto. E os outros alunos sorrindo, e o professor se controlando, porque ele é o adulto da situação, e ele se comportou muito bem, mas aquele ambiente de desonra. Um virando a mesa, virando a cadeira, os outros sorrindo, diga um caos. Um perfeito caos. E a gente pode entender sobre honra olhando um ambiente como aquele. Um ambiente de desonra. Um ambiente onde o patrão é desconsiderado pelos funcionários. Você já viu um ambiente assim? É um ambiente terrível. Onde os funcionários não respeitam o patrão. Mas quando a Bíblia estabelece honra, e ela estabelece lá em Romanos capítulo 3, a Bíblia fala sobre as autoridades que foram instituídas pelo Senhor. Aí eu preciso entender, são posições. Não são necessariamente pessoas. Sabe, você pode escolher o pastor que você tem. Você pode escolher o patrão que você tem, porque se você não quiser mais, amanhã você chega lá e diz, eu não vou permanecer. E você vai embora. A única coisa que nós não escolhemos foram os pais. Mas até nisso é dobrado, é diferente a resposta de Deus. Porque não fomos nós que escolhemos, mas Ele diz, dê a honra. E Ele diz, olha, tudo que você fizer vai prosperar e você será acrescentado em dias aqui na terra. Mas o restante é você quem escolhe. Marido é você quem escolhe. Agora, depois que você escolheu, aí eu preciso me adequar à palavra. E considerar. E honrar. E a gente vai entender que a honra é respeitar limites. Considerar até onde eu posso ir, como eu tenho que falar. E todos esses exemplos que eu dei sobre uma casa, sobre uma escola, ou sobre um lugar onde o desrespeito paira, isso aqui já é a ponta muito extrema da desonra. Mas a desonra não começa aí. A desonra começa quando nós tratamos de maneira tão familiar que aquilo se torna muito comum. Primeiro se torna comum, para depois chegar no nível de desrespeito. Eu falei primeiro sobre o desrespeito para a gente ver a ponta da situação, mas não começa lá. Começa quando eu tenho tanta familiaridade com o meu pai, ao ponto de eu não considerar mais a posição. Quando eu tenho tanta familiaridade, tanta amizade com o meu patrão, que eu agora já sou folgado, eu não considero. E é isso que a Bíblia trata para nós. A gente precisa aprender a discernir os limites. Encontrar em nós mesmos, ou na própria palavra, os limites para nós vivermos. Da nossa liderança, nos seus pastores, no seu pastor. Espera aí, será se eu não estou tornando comum isso? Será se eu não estou excedendo o limite? E aí a gente precisa recuar nesse cuidado. Isso é honra. Porque se nós não tivermos todo o tempo usando essa baliza para as nossas vidas, nós vamos entrar em desonra logo, logo. E é interessante porque eles falam assim, o Senhor está falando sobre honra, aqui em Malaquias capítulo 1, versículo 6. O Senhor está cobrando essa honra, que é um princípio do reino, lá onde nós lemos. Esse reino que nós fomos transportados. Você não está mais no império, embora a gente esteja aqui, mas nós estamos aqui como representantes do reino.
Nós não somos representantes, nós não fazemos parte do império das trevas. Nós fazemos parte do reino de Deus. E o reino tem uma cultura, e eu preciso ser educado nessa cultura. Entender o que essa cultura diz. É sobre honra que a palavra ensina? Pois eu quero viver honra. Eu quero considerar os limites. Eu quero saber como falar. E eles estão aqui, desapercebidos. Eles dizem assim, mas como é mesmo que nós temos desprezado o seu nome? Veja que quem trata de forma comum nem percebe. Onde foi que eu desonrei mesmo meu patrão? Não, está tudo bem, não percebi nada. Onde foi que eu desonrei o meu pastor? Onde foi que eu desonrei os meus pais? Onde foi que eu desonrei o presidente? O prefeito? Não desonrei nada. Ele está errado mesmo. É desonra. Mas é o que eu disse lá no começo, aí nós aprendemos sobre fé e nós cegamos o nosso entendimento para a honra. E aí eu começo a orar para o Senhor, e eu começo a orar, e eu começo a gritar chamando coisas, e aí você depois vai dizer assim, não, mas não está funcionando não, porque eu estou chamando e nada está acontecendo. Mas e o seu nível de honra? Você tem considerado os limites do jeito que você tem considerado quando a palavra ou quando os ministros ensinam sobre fé? Porque a fé é um estilo de vida que nós precisamos de fato viver. A Bíblia fala sobre isso, começa em Abacuque, aí vai falando, o justo viverá pela fé, o justo viverá pela fé. É um estilo de vida para nós vivermos. Mas dentro desse estilo de vida está a honra. Porque eu vou dizer assim, eu vou considerar, independente dos meus sentimentos, independente do que eu estou vendo, independente da posição dele, de como ele está se comportando, melhor dizendo. Não, por causa da fé que eu tenho que viver, por causa desse estilo de vida que eu tenho para viver aqui, eu considero a posição. Eu não vou falar do jeito que eu quero. Isso é considerar, isso é honrar. Isso começa desde casa. Desde a nossa casa, isso começa a ser aplicado nas nossas vidas. Isso vai para o seu trabalho, isso vai para a igreja. Amém, irmãos? E seguindo no versículo 7, ele diz assim, ofereceis sobre o meu altar pão impuro, e dizeis, em que havendo profanado? Quer dizer, eles estão dando uma oferta de qualquer maneira, e eles estão dizendo, não, eu não estou entendendo, onde está o erro aí? Aí em seguida ele diz assim, e nisto dizei, e quando ele fala assim, olha, nisto dizei, é por causa da pergunta que ele fez. Não estou entendendo, onde é que está a desonra aqui? E aí o Senhor diz assim, olha, é justamente nessa pergunta de vocês aí, que mostra que a mesa do Senhor para vocês é desprezível. É por isso que nós precisamos nos avaliar, o nosso comportamento. Às vezes a gente ouve uma palavra como essa e a gente se avalia assim, não, comigo está tudo bem. Mas a gente precisa ser mais detalhista. Porque será se não está sendo desprezível para mim a mesa do Senhor? Porque quando é desprezível é porque eu não observo os detalhes. A maneira que eu falo, a maneira que eu me comporto diante do meu pai, diante do professor. E eu falei sobre isso a última vez que eu estive por aqui, trazendo uma compreensão de que eu preciso entender. Todos nós somos iguais mesmo, perante a lei. Quando a lei fala sobre isso, ela fala da dignidade da pessoa humana. Nós somos iguais. Mas Romanos capítulo 13, a Bíblia diz, olha, Deus estabeleceu autoridades que precisam ser consideradas por nós. E onde estão essas autoridades? Estão no nosso meio. Ou seja, somos iguais, mas há diferenças. E eu preciso distinguir isso. Para que eu não ultrapasse os limites. E como diz lá em Romanos, que quando aquele que vai contra essa autoridade, de algum modo, e muitas vezes, não é ir contra falando, não, eu não falo nada, está tudo bem, eu estou sempre calado, estou considerando, está tudo muito bem, eu não falo nada, mas eu não me comporto, eu não considero, porque a honra é dar uma consideração, e eu tenho dado. E ele vai seguir, no versículo 8 diz, porque quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? Sabe, irmãos, que a gente precisa entender o contexto de oferta, e a gente precisa ver, por exemplo, dentro do ambiente eclesiástico, dentro do ambiente de congregação, a gente precisa entender a oferta não só como dinheiro. De fato, a gente precisa trazer o melhor para o Senhor. E ele fala sobre animais cegos, animais coxos, sobre um sacrifício que não é dentro de um padrão. Mas eu preciso entender também que há um serviço que eu presto.
E aí eu preciso avaliar como eu tenho prestado o meu serviço ao Senhor. Como eu tenho ministrado a palavra. Como eu tenho servido aos meus irmãos. Hoje quem está aqui sou eu. E eu tenho que me avaliar. Como eu tenho servido. Como eu tenho cumprido aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Será se eu faço de qualquer maneira? Ou eu entrego honra nesse serviço? Quando eu estou lá na porta, ou no diaconato, ou no V3, ou lá no departamento de crianças, como eu tenho servido? Será se o sacrifício que eu tenho trazido ao Senhor é manco? Será se é cego? Será se eu não tenho desonrado na hora dessa entrega e nem estou percebendo? É isso que ele está dizendo aqui. E ele está alertando, o que você está entregando é manco. O que você está entregando é cego. E nem eles mesmos estavam percebendo isso. Esse discurso é duro? Vocês não disseram amém? Nós vamos servir ao Senhor, Ele estabeleceu maneiras de nós servirmos, de nós honrarmos a Ele. E uma das maneiras que nós temos para honrar o Senhor é servindo as pessoas. Alguém pode pensar assim, não, eu honro ao Senhor. E aí pode querer fazer essa conexão direta com o Senhor. Existem muitas pessoas com esse discurso. Eu honro ao Senhor, eu honro somente ao Senhor e a homens nenhum. Não dá. Porque quando você vai lá para o seu trabalho, existe alguém para você honrar. E quando lá no seu trabalho você não honra quem você deve honrar, você está desonrando ao Senhor. Sabe que existem áreas na nossa vida que não tem caminhado. E às vezes é isso. Tem se reunido com os outros funcionários para falar mal do gerente. Isso é desonra. O William, mas ele nem é crente, mas é desonra. Quem estabeleceu foi o Senhor. E aí a gente precisa pegar isso, abrir os nossos olhos e entender, eu preciso mudar isso. Para que as áreas da minha vida sejam alcançadas pelo Senhor, eu preciso dar a Ele a porta. Eu preciso abrir para Ele a porta. Porque senão nada muda. O que vai mudar a nossa vida é a palavra. Nascemos de novo. Mas a palavra continua batendo em áreas da nossa vida. O Senhor estabelece formas e, como eu falei antes, Ele estabelece, por exemplo, que nós vamos honrar Ele com os nossos bens. É a nossa oferta, é a nossa entrega. E aí eu preciso examinar a minha oferta. Se na hora da minha oferta eu estou entregando honra ao Senhor ou desonra. No meu trabalho, se lá eu entrego honra ou desonra. Se na igreja que eu congrego eu entrego honra ou desonra. São vários níveis e várias situações que o próprio Deus, e às vezes é interessante que há uma certa dificuldade nesse assunto. Eu já ministrei sobre esse assunto em algumas vezes, inclusive não aqui, e é interessante como diminui mesmo o glória. Diminui de forma... É incrível isso. Mas sabe o que é a dificuldade de nós entendermos esse assunto? Eu queria que você abrisse lá em 2 Coríntios capítulo 17. Eu queria que você visse o que esse texto diz. Na realidade, esse texto, esse versículo, ele é muito conhecido. Não precisava nem a gente abrir, você ia conseguir falar esse texto bem direitinho aí. Que você conhece. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Por que a dificuldade de nós entendermos sobre honra as pessoas que foram estabelecidas pelo Senhor para serem honradas? Eu não ia abrir esse texto, mas eu vou abrir aqui. Esse texto não é conhecido? Veja aí, ó. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Não é muito conhecido esse texto? Agora leia o 16. Assim que daqui em diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne,
Contudo agora, já não conhecemos deste modo. O que é que esse versículo diz? É porque a dificuldade de honrar as pessoas, desde o presidente até um guarda de trânsito, é porque nós olhamos as pessoas. É isso que a gente precisa mudar na nossa vida. A desonra está aí. Olha para um pai, mesmo que aquele pai não seja bom. É por isso que as pessoas se questionam. Mas eu vou procurar outro pai. Não, eu vou considerar só esse pai que me criou. Não quero considerar aquele outro, que ele me abandonou. Você pode sim entregar a honra a esse que ele criou, está tudo bem. Mas aquele é pai. Se você tem a oportunidade, o acesso, entregue a honra a ele. De algum modo. E não olhe mais ele só segundo a carne. Olha, ele é um homem cheio de falha, que me abandonou, que fez isso, que fez aquilo outro. Isso é olhar segundo a carne, somente. Ele diz, olha, mas agora nós nascemos de novo. As coisas velhas passaram. Então eu tenho que mudar, inclusive, a minha maneira de ver. Eu olho uma pessoa, o meu pastor, há uma posição aí. Quando eu olho o meu patrão, há uma posição aí. Não é somente uma pessoa, mas é uma posição que foi estabelecida pelo Senhor. Eu preciso considerar. Eu não posso estar falando mal. Eu não posso desonrar. Isso é ir contra o Senhor, porque Ele estabeleceu. Se todos mandassem no seu ambiente de trabalho, lá era um caos. Se todos mandassem na sua casa, lá era um caos. Então o Senhor estabeleceu assim desde o começo. A própria Trindade, ela segue isso, de maneira harmônica. Isso faz parte da cultura de Deus, da cultura do reino de Deus. E eu preciso aprender sobre isso, eu preciso aprender sobre honra, eu preciso aprender a considerar. E tenha no seu coração, a honra sempre é dada ao Senhor, sempre. Quando eu estou considerando, olhando não só de maneira carnal, um pai, uma mãe que falhou, não, eu não vou olhar ela só assim. Eu estou considerando o Senhor. Eu estou entregando honra a Deus. Nós vemos isso em outros aspectos, em outras passagens que a gente poderia também falar dessa forma, mas eu vou prosseguir, senão o tempo não dá. Amém? O Senhor é bom. Aleluia. Então vamos lá. Então o Senhor estabeleceu mesmo autoridades no lar, autoridades civis e militares. O Senhor estabeleceu autoridades eclesiásticas para nós honrarmos, para nós considerarmos. E sabe que um ponto importante também que eu quero tratar sobre isso, ainda tratando aqui sobre os pais, é que eu preciso entender que quando eu honro aos meus familiares, eu não posso saltar para um extremo. Porque é importante que a gente honre os nossos familiares. Mas tem pessoas, eu já vi isso diversas vezes, pessoas chegarem num ponto tão alto dessa honra, que eles dizem, olha, eu estou sem congregar esses dias, eu estou com um familiar lá na minha casa, e nós temos que honrar. E aí então eu não estou congregando. Ele vai passar 2 semanas aqui, eu não vou congregar esses dias, eu quero ficar fora das escalas. Irmãos, isso é um extremo. Porque quando o Senhor estabelece uma honra para nós darmos a pessoas que ocupam uma posição, eu preciso entender, por isso que eu disse isso, que antes de tudo a honra será dada ao Senhor. E isso não pode ferir a palavra. A Bíblia diz que nós temos que estar juntos. Lá em Romanos, no começo do livro de Romanos, o apóstolo Paulo diz algo maravilhoso. Ele diz, olha, eu desejo estar com vocês para compartilhar algum dom e para ser edificado em um ambiente mútuo de fé. Então esse é um ambiente que nós não podemos negociar. Servindo uns aos outros, levantando, conhecendo, congregando, nós devemos estar aqui. Então eu não posso entender, por exemplo, se alguém tem um marido, e o marido diz assim, olha, eu aprendi, eu vi uma ministração sobre honra, e eu tenho uma posição, e eu não quero mais que você vá à igreja. Mas isso fere a palavra. Então nós estamos ali, nessa condição, em uma posição de submissão. Mas nesse ponto eu não posso obedecer, porque isso fere o Senhor. Mas sair dessa posição de submissão nessa área, na realidade você não vai sair da submissão, você continua submisso. Mas nesse ponto você não precisa obedecer.
A gente precisa entender esses pontos dentro do ambiente de família. Porque às vezes você é crente e o esposo não é. Às vezes você é crente e o pai não é. Então a gente precisa entender até essa balança, esse equilíbrio, para que a gente não fure aquilo que o Senhor estabeleceu de algum modo. A gente precisa entender esses equilíbrios que a gente precisa carregar. Amém, irmãos? E lá em Êxodo, no capítulo 20, não precisa você abrir. O Senhor fala sobre, eu já até citei sobre isso, o Senhor fala sobre essa honra que deve ser entregue aos pais e vai nos acrescentar dias, vai nos fazer prosperar, e isso é algo que precisa ser de fato considerado, principalmente para os jovens, para os adolescentes. Vocês precisam ter isso no coração. Eu preciso considerar os meus pais, não só como os meus pais, mas como uma posição que eles ocupam. Amém? A gente precisa ter isso muito firme no nosso coração. E o outro ponto que eu quero finalizar é sobre lideranças na igreja que foram estabelecidas pelo Senhor. E lá em 1 Tessalonicenses, eu queria que você abrisse, no capítulo 5, a Bíblia diz algo a respeito dessas autoridades que foram instituídas pelo Senhor e que devem ser honradas por nós. Aleluia, o Senhor é bom. A Bíblia diz: caros irmãos, agora vos suplicamos que dediqueis toda consideração, diga honra, com os que se esforçam no ministério, os quais vos lideram e aconselham no Senhor, e que tenhais na mais alta estima, expressando vosso amor e reconhecimento pela obra que realizam para convosco. Caminhai em paz uns com os outros. Irmãos, vejam que maravilhoso. Ele fala sobre uma consideração em pessoas que foram estabelecidas por Deus no ministério, na igreja, no local que você congrega. E é interessante aquilo que o próprio Jesus fala lá em Mateus, no capítulo 10, versículo 40. Ele diz: olha, quem vos recebe, recebe a mim mesmo. E quem recebe a mim, recebe a quem me enviou. Veja que o Senhor estabelece autoridades eclesiásticas para nos ensinar, para nos liderar, para nos conduzir, nos alimentar com coisas espirituais, aquilo que Paulo fala lá em Romanos, a respeito de algum dom ser compartilhado. Onde isso vai acontecer? Você já viu, ou você consegue imaginar, dons sendo repartidos ou compartilhados em um ambiente que não seja um ambiente de congregação? Não tem como. Então o Senhor estabeleceu lugares como esse. E Ele diz: olha, quem recebe a você, recebe a mim. Jesus disse. E quem recebe a mim, recebe ao Senhor. Então veja que foi o Senhor que estabeleceu. Lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 11, lá fica muito claro a respeito dos dons ministeriais. Ele diz: assim Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Veja que a gente precisa dar consideração a estes. Isso faz parte de uma vida de honra que foi estabelecida no reino, o reino que nós fomos transportados para viver. A gente precisa guardar isso no nosso coração. É um assunto que precisa muitas vezes ser ouvido novamente, lido, aprendido por nós, precisa ser ensinado mais vezes, porque a gente já precisa aprender sobre esse considerar e em qual nível de fato a gente precisa considerar. Isso não é algo simples, mas é algo que o Espírito Santo, que está dentro de você, te possibilita viver. Esse é o desejo de Deus, e isso faz parte da cultura do reino de Deus. A gente precisa considerar desde a nossa casa, no nosso trabalho, no ministério, na igreja, onde nós estivermos. Eu preciso entender, eu não posso chegar aqui e querer mandar. Existem lugares que você vai exercer autoridade, mas nem sempre essa posição de autoridade ela não é absoluta, não é todo lugar que você chega que você é autoridade. E não é todo lugar que você está apenas em uma posição de submissão. Existe um lugar onde você vai poder ou vai precisar cumprir essa posição de autoridade. E a gente precisa discernir essas coisas. A Bíblia fala, por exemplo, sobre a mulher dentro dessa condição de casamento. E quando eu falo sobre submissão, a gente precisa entender que a própria Bíblia, quando ela fala sobre a honra que deve ser dada ao marido, a gente precisa entender que isso é mútuo. Isso precisa ser compartilhado, é de um para o outro. A Bíblia diz: mulher, respeite o seu marido. É óbvio que esse respeito precisa ser entregue a ela também.
Quando a Bíblia diz marido, ame a sua mulher, é lógico que isso precisa ser dado a ela, a ele também. Ele ama a mulher e a mulher o ama. Ela respeita o marido e o marido respeita a mulher. Então isso é algo que precisa ser trocado, precisa ser entendido por nós dessa forma. Então existe uma condição, por exemplo, a mulher está dentro do ambiente, dentro do casamento, um ambiente de submissão para ela. Mas esse é um ambiente de proteção, é aquilo que o Senhor estabeleceu, não é inferioridade, é um cuidado do próprio Deus para a mulher. Mas sabe que às vezes no trabalho, a mulher é gerente do esposo. E agora? Agora o homem precisa entender que aqui ela ocupa uma posição. E eu preciso considerar a posição. Não olhando de maneira carnal, mas considerando a minha esposa como ela deve ser considerada, porque o Senhor estabeleceu aqui na empresa dessa maneira. E ele vai estar em uma posição desconfortável, desprivilegiada, de modo algum. Pelo contrário, ele está agora debaixo de uma proteção. A gerente é ela. A responsabilidade maior é dela. Assim como no casamento. A mulher não está numa condição de desprestígio. Pelo contrário, ela está em uma condição de proteção. E a responsabilidade maior é dele. Ele precisa considerar isso. O marido precisa honrar a mulher. É assim que o Senhor estabelece. E é assim em todas as áreas da nossa vida. Inclusive na igreja. Nós precisamos também, eu quero fechar com isso. Nós precisamos, a Bíblia fala sobre os presbíteros que presidem bem. Eu gosto daquele versículo. Ele diz, olha, eles merecem duplos honorários. Sabe que às vezes a gente vê pessoas falando assim, fulano não preside bem na igreja que congrega. Mas sabe, aquele que preside bem, a Bíblia diz, esse é digno de duplo honorário, de dobrados honorários. Mas aquele que não preside bem, não significa dizer que ele não mereça nada, não. Ele merece o honorário. E isso é considerar. A gente precisa ensinar isso às pessoas. Quando você vê alguém falar da autoridade, do pastor lá da igreja dela, ele diz, não, mas ele merece a honra. Ele merece a consideração. Pode ser que tenha alguém que presida muito melhor, pois esse dá dobrado honorário para ele, mas não diminui o daquele que não preside tão bem. De repente são habilidades que ele precisa apenas melhorar, conhecimento da palavra que ele precisa ter, avançar, crescer, assim como eu e você. Porque às vezes a gente olha uma posição que foi estabelecida por Deus e alguém está ocupando aquele lugar e a gente imagina que tem que ser perfeito. E sabe que não é assim. Mas independente de qualquer coisa, a gente precisa honrar, considerar a posição, considerando as pessoas. Você pode procurar aí uma maneira de honrar a Deus direto, você não vai encontrar. Até as ofertas nós precisamos entregar a homens. A quem nós vamos entregar a oferta? A quem o Senhor quer que se entregue na dispensação que a gente está vivendo. Abraão, antes da lei, entregou, considerando Melquisedeque. É um ministro, eu vou entregar a ele. Mas entregando ao Senhor. Depois vem a lei e estabelece a forma de receber, os levitas vão receber, e agora nós voltamos com uma condição parecida com aquela de Abraão, mas homens vão receber uma honra que será entregue ao Senhor. Quando foi estabelecido reis, quando nem era do objetivo de Deus, o Senhor diz a Samuel, Samuel, fica tranquilo, a desonra que estou entregando a você, não está sendo dada a você, está sendo dada a mim. Então veja que a honra que nós entregamos a quem deve ser entregue, nós estamos dando ao Senhor. Isso precisa estar no meu coração. Agora a desonra que eu entrego, eu também entrego ao Senhor. Eu preciso considerar o que a palavra diz. Mas aquele que honra, o Senhor diz assim, esse eu vou honrar. Porque esse considerou o que a palavra diz. Irmãos, considere o que a palavra diz. Em todas as áreas da sua vida. Encontre onde tem uma autoridade. Se você entender os princípios da palavra, você não vai querer estar isolado. Adão, quando ele esteve isolado, o momento que ele rompe, o momento que ele declara a sua independência, ele foi para uma condição de caos. Foi estabelecido morte, miséria e enfermidade. Aí Jesus veio e restituiu isso para mim e para você. Agora eu preciso entender, eu não quero mais aquela condição de independência. Eu não quero mais estar sozinho, eu não quero mais estar fora dos princípios da palavra. Tudo que a palavra diz, eu preciso estar debaixo disso. Estar debaixo de autoridade é estar em um lugar seguro para nós. Amém? Glória a Deus. Fica de pé.
Senhor é bom. O Senhor vai honrar aqueles que honram aquilo que Ele estabeleceu. Glória a Deus. Feche seus olhos. Aleluia. Glória a Deus. Existe alguém entre nós que ainda não recebeu Jesus? Que ainda não recebeu esse sacrifício que foi feito por Ele? Sabe, quando nós falamos sobre isso, nós não falamos sobre religião, não. Jesus veio nos reconectar com o Senhor. Aquilo que foi rompido lá em Adão. Quando Adão declara ali a sua independência, a sua desconexão com o reino, coisas foram rompidas no reino do Espírito. O homem entrou em uma condição do império das trevas, é um outro domínio, é uma outra condição. Então, quando chega esse momento aqui, é um momento de você se reconectar, recebendo Jesus. No versículo que eu li agora há pouco, Jesus disse: olha, aquele que recebe a mim, recebe a quem me enviou. Quem enviou Jesus foi o próprio Deus. Então, quando nós falamos aqui, você deseja receber Jesus, nós estamos falando, você deseja se reconectar com o reino de Deus e com uma vida que Ele tem para você. Você pode até imaginar, não, mas eu conheço Jesus, eu já ouço sobre Ele há muito tempo. Mas não é sobre isso que nós estamos falando. Conhecer Jesus todo mundo conhece, é o homem mais conhecido do mundo. Inclusive Ele dividiu aí o calendário em antes e depois de Cristo. Então não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre uma condição do Espírito, que você precisa ser religado ao Senhor. E é através de Jesus, é recebendo Jesus, que você vai mudar para sempre a sua história. Há uma cultura para você viver. Há uma vida de honra para você exercer. Mas eu quero dizer a você que não é possível você conseguir viver essa vida de honra com uma natureza que não seja a que está conectada com o Senhor. Mas esse tempo está preparado para agora, reservado para você nesse instante. Se você está aqui e deseja receber Jesus como seu único e suficiente Salvador, esse é o seu momento. Temos alguém? Todos salvos? Pastor, eu já tomei essa decisão, mas eu tive afastado, eu esfriei. Eu desejo me reconectar com o Senhor, com a família. Esse é o momento para você. Se você deseja se reconciliar com o Senhor, esse é um espaço reservado para você. Eu quero te dizer que nós somos uma família. Nós estamos aqui para te ajudar, para caminhar com você. Todos salvos, reconciliados. Alguém deseja o batismo com o Espírito Santo, com a evidência bíblica de orar em outras línguas? Isso é algo que o Senhor disponibiliza para você e para esse tempo. É um revestimento de poder que você precisa para estar aqui. Todos cheios? Alguém chegou aqui com algum sintoma de enfermidade e deseja a imposição de mãos para cura? Se você está aqui e sente algum tipo de dor, vem aqui à frente que nós queremos orar por você. Nós vamos impor as mãos e você vai sair daqui livre dessa dor em nome de Jesus. Todos cheios, todos salvos, curados, uma igreja irresistível, graças a Deus. Queria só orar por vocês, feche seus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor. Eu preguei aquilo que o Senhor colocou no meu coração e eu creio, Pai, que isso trouxe para nós um crescimento, clareza a respeito de honra, clareza a respeito de uma cultura que faz parte do reino, Pai. O reino que nós fomos religados em Cristo, o reino que é seu e que o Senhor deseja que a gente aprenda e que a gente viva, Pai. Vamos precisar nos esforçar, é verdade, mas nós reconhecemos a Tua palavra como uma baliza para as nossas vidas. Pai, nós recebemos a Tua unção para nós vivermos aqui na terra, Pai, como é no céu. Nós declaramos em nome de Jesus que nós não vamos viver da mesma forma, mas nós vamos viver parecidos, Pai, com o Teu reino, como os representantes fiéis daquilo que o Senhor tem, porque esse é o Teu propósito para a nossa vida. Muito obrigado, Senhor, por essa tarde poderosa e por cada um dos meus irmãos cheios dessas verdades para viver a partir de agora em nome de Jesus. Glória a Deus. O Senhor é bom. Fica na paz, queridos.
Que palavra poderosa, né, queridos? Certamente você foi edificado. Cadê aquelas pessoas que estão nos visitando hoje pela primeira vez? Tem uma equipe ali atrás sinalizando para você. Você pode acompanhá-los e ir para a nossa sala VIP. Lá vai ter algo para você comer, beber. Tem presente também lá te esperando. E você, querido, que está aqui, antes de ir embora, lembra de passar ali no balcão de informações, adquirir o seu passaporte do Prospere. Está imperdível e também o passaporte ele vai ser parcelado em até 4 vezes. Então passa lá agora para adquirir o seu, porque as vagas do segundo lote ainda estão disponíveis, mas elas são limitadas. Lembra também de passar no estande do Projeto Farol e adquirir o seu tijolinho para contribuir com a construção da nossa nova sede. Ali no hall de entrada nós temos cantina promovida pelo diaconato, tem um lanche delicioso para você aproveitar. E também tem o nosso Verbo Shop para você adquirir alguma literatura que vai abençoar a sua vida. Amém? Tenha uma semana maravilhosa e eu declaro que vocês sejam abençoados na prática da palavra, em nome de Jesus.